Se os irmãos quiserem abrir, abram, mas eu vou ler apenas um versículo na segunda carta de Pedro, terceiro capítulo, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Eu gostaria que os irmãos pegassem o nosso informe Eclesia. Todos nós. Pegue o informe Eclesia. Olhe para esta foto que está no informe Eclesia. Ontem, no dia 15 de setembro, foi comemorado 44 anos de testemunho da igreja. Se os irmãos observarem bem esta foto, vocês vão encontrar alguns irmãos, o irmão Odilon, o irmão Norival, o irmão Eli, o irmão Derones, não é? Por que eu estou dando ênfase a esta foto? Esses irmãos, eles foram orientados desde o início da fé cristã a participarem dos grupos familiares. Esses irmãos passaram pelos grupos familiares, esses irmãos aprenderam nos grupos familiares o que é ser irmão de encargo. Esses irmãos de encargo passaram a ir para a frente dos ministérios, e depois de passar por todas essas etapas, esses irmãos chegaram ao presbitério, e hoje esses irmãos fazem parte do governo da igreja. E quando eu vejo aqui hoje 12 pré-adolescentes, adolescentes, jovens sendo batizados, o que eu gostaria de dizer para a igreja é que nós temos que gerar no coração desses jovens o desejo de terem relacionamento com os grupos. Dos grupos, eles passarem a ser irmãos de encargo. De irmão de encargo, vir a participar de ministérios, estar à frente de ministérios. E depois, almejar o presbitério. A palavra de Deus diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Muitas vezes nós preparamos os nossos filhos e queremos que eles sejam, e deve ser assim também, isso faz parte da vida, da educação deles, que eles sejam bons alunos. Amanhã ou depois a gente almeja que um filho da gente seja um médico, um engenheiro, um escritor, qualquer coisa desse tipo, não é? Venha a estar na sociedade uma pessoa com uma estabilidade boa, profissional. Mas às vezes a gente não dá esta mesma ênfase com relação ao crescimento desses irmãos na igreja. A palavra está dizendo aqui para nós crescermos na graça e na sabedoria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós só vamos crescer nesta graça, irmãos, se nós desenvolvermos isto entre esses jovens. Amanhã os presbíteros estão envelhecendo, vão precisar de uma nova remessa. E da onde que vão sair esses presbíteros? Sairão daqueles irmãos que estão à frente dos ministérios, sairão daqueles irmãos que estão à frente dos grupos familiares. Enfim, é a igreja, é vivenciando a igreja, é daí que nós vamos tirar os homens que estarão amanhã na frente do governo da igreja. Nós não vamos chegar por aí, chamar um homem e dar para ele um salário e falar: você vai ganhar tanto por mês e agora você vai tomar conta da comunidade. Não, não é isso que Deus quer. Deus fala que nós somos ministros de uma nova aliança, aliança não da letra, mas do Espírito. Essas crianças que foram batizadas hoje, sobre elas está o poder do Espírito Santo de Deus.
elas já receberam o poder do Espírito Santo de Deus. Elas já são salvas, elas já são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Agora é necessário que elas cresçam, para que esse poder se manifeste, para que o fruto do Espírito se manifeste. E amanhã essas pessoas, não só entre nós, mas como também diante da sociedade, elas possam ver pessoas de caráter, pessoas íntegras. Porque o problema do nosso país hoje é moral. Você pergunta se eu vou eleger um presidente da república, quem? Os partidos, todos eles comprometidos com corrupção, homens sem idoneidade. Ou você tem que eleger alguém, não tem como. Esta é a crise nossa, que nós estamos vivendo, crise moral. E a igreja tem, em nome de Jesus, autoridade para restaurar isto. Vocês creem nisso, irmãos? A igreja, a verdadeira igreja, a igreja que o Senhor chamou para dar testemunho nas localidades. Então, irmãos, isso é fundamental. Aqui eu vejo a foto do irmão Valtir, e nós ali com o irmão Valtir. Como que eu poderia supor que um dia eu estaria no governo da igreja? Não, Tilão? Nele, nem passava pela cabeça da gente, mas de maneira nenhuma. Mas o irmão Valtir aos poucos foi nos orientando, foi nos passando responsabilidade. E quando nós abrimos os nossos olhos, nós já estávamos no governo da igreja. Glória a Deus, irmãos. Então, que essas crianças aqui, nós possamos colocar no coração delas o desejo de amanhã elas serem irmãos de encargo. Estou no grupo familiar. O que você pode, você que foi batizado hoje, o que você pode estar fazendo no seu grupo? Você já pode estar fazendo muita coisa. Você já pode estar ajudando seu irmão de encargo, colaborando com ele, verificando os irmãos que faltaram às reuniões, agendando outras reuniões. Você pode ou não pode fazer, em nome de Jesus? Pode ou não pode? Claro que pode, claro que pode. E depois você, com esses irmãos, você vai vendo o irmão ministrar, e você vai aprendendo a ministrar com ele, e daqui a pouco você é um irmão de encargo. E daqui a pouco você sabe que tem outros ministérios entre nós, e você vai se identificar com aquele ministério, e você vai participar daquele ministério, e depois vai passar pelo seu coração o desejo de almejar o presbitério para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Úteis. A igreja ela é dinâmica, a igreja não é estática, a igreja é um corpo vivo. Todos nós fomos chamados por Deus, e todos os chamados por Deus, o chamado de Deus é um chamado responsivo. Todos temos responsabilidade no corpo, todos temos função no corpo. Esta é a realidade de Deus. Esta foto me faz voltar lá aos tempos antigos. Nós fazemos nossos batismos ali na praia, um grupo de irmãos. E hoje eu vejo esses irmãos, muitos, alguns no presbitério, outros à frente de ministérios, outros irmãos de encargo, servindo. Não, Rogério? Coisa maravilhosa é servir. Irmãos, para que nós possamos ter prazer de servir ao Senhor. Porque se a gente não aprende, a gente perde o gosto. Eu estava conversando com o meu neto, estava tentando ensinar alguma coisa do dever de casa para ele, e normalmente criança não gosta de estudar. Criança estuda porque a gente pega pelo pé e tal, mas espontaneamente é raro a criança que pega num livro para estudar. Então ela tem que ser orientada. E eu falei para ele sobre a importância do dever de casa. Falei, o que o professor fez, ensinou para você, você traz para casa
e vai mostrar para o professor depois que você aprendeu o que ele ensinou. Essa é a importância do dever de casa. Então você, o professor, ensina, você vai para casa, faz o dever de casa e devolve. Aqui, professor. O professor falou, nota 10. A alegria do professor é ver o dever de casa do aluno feito. Você alegra muito o professor. Quem é professor aqui sabe, não é? Como que o professor fica alegre quando o aluno traz o dever certo. Então, na proporção que o aluno vai aprendendo, ele vai tomando gosto com a escola. Ele tem a alegria de ir para a escola. Ele vai se identificando com aqueles que fazem dever de casa. Porque se ele não fizer e não gostar de ir para a escola, ele vai começando a se identificar com a turma da bagunça. E daqui a pouco ele não está tendo interesse nenhum de ir à escola. E nesse mundo que nós estamos vivendo, para onde é que esta criança vai? A mesma coisa, irmãos, acontece com a comunidade. Se o adolescente não tem prazer de ler as Escrituras, ensinar, olha, vai fazer alguma coisa, procura orar e pedir a Deus sabedoria. Essa criança vai começar a se alegrar no Senhor. Amém? Que a palavra de Deus diz, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos, porque o Senhor é bom. Amém? E a sua misericórdia dura para sempre. Então uma criança dessa, ela aprendendo, a gente vai fazer o que é possível de ser feito. Muitos acham que aprendem, mas não aprenderam, e depois que encontra a sua identidade, se identifica, não é? Quando chega uma certa idade da vida, irmãos, nós não podemos mais falar nada para os nossos filhos. Quando seu filho já chega nos 16, 17 anos, você fala, você pensa que ele está te ouvindo, às vezes ele está te escutando, mas não está te ouvindo. Ele te escuta e vai fazer aquilo que ele quer. Não adianta, é assim. A vida é assim. Nós temos a função de ensinar nossos filhos até que eles encontrem a sua identidade. E depois que eles encontram a sua identidade, vai ser difícil trabalhar, orientá-los, porque eles já passam a ter opinião própria, eles também já aprendem a pensar, ele também já começa a fazer seus planos. O que nós vamos fazer é tentar orientá-los a manter fidelidade na fé no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, encargo, peguem os adolescentes, pré-adolescentes do seu grupo familiar, passe tarefas para eles, mostre a importância que tem de ser um irmão de encargo, passe estudo para ele fazer, orienta, desenvolva esse crescimento nesse adolescente, nesse jovem, para que amanhã ele queira e sirva ao Senhor com alegria. Porque, irmão, se a gente não servir ao Senhor com alegria, o Evangelho é um peso. Misericórdia, que coisa. Religião é um peso, mas a experiência de salvação com Jesus não é um peso, muito pelo contrário. A experiência de salvação com Jesus é um alívio, porque pela graça nós fomos salvos. Nós não estamos aqui pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele, que nos chamou, que nos libertou e nos ensinou a cantar louvores ao teu santo nome. Amém, irmãos? É uma tarefa árdua, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nessa rede social. Se você não está lá, nem esteja, você não está perdendo nada. Se você gosta de se misturar com porcaria, vai, mas tenha sabedoria para não se porcariar. Não sei nem se a palavra está certa, porcariar. Nanine, você que é então, irmãos, tem que ter muita sabedoria para entrar nessa rede, porque está vindo muito peixe feio. Então, se você tiver
sabedoria, fique. Mas se não tiver, saia para não entrar na promiscuidade. Glória a Deus, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos andar com a nossa cabeça erguida, porque o nosso Redentor vive. Não temamos os tempos difíceis. A palavra de Deus fala: olha, irmãos, nós estamos apenas sentindo dores de parto. O que vem por aí é 100 vezes pior do que você está vendo. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Tempos difíceis estão vindo sobre a terra. Tempos do fim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E venha mesmo, Senhor, porque nós estamos te aguardando.